Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à minha sexta e última aula do estágio híbrido em extensão Uninter, Geografia no Ensino Fundamental. Meu nome é Denise Wisler, sou aluna do curso de segunda licenciatura em Geografia do Polo Uninter de Juara, Mato Grosso. A minha orientadora do estágio é a Maria da Fátima da Silva. O meu RU é 2588797. Esse é o estágio em extensão híbrido supervisionado de Geografia no Ensino Fundamental. O tema do meu curso de extensão, é a nova configuração espacial do mundo e do espaço geográfico no contexto da globalização do meio técnico, científico e informacional. Durante as minhas aulas, do estágio, eu trouxe falando sobre a globalização e a revolução técnico-científico e informacional, que é a terceira revolução industrial. Como eu falei nas aulas anteriores, a globalização é um fenômeno, que não acontece recentemente no século XXI. Ela vem, de grandes descobrimentos do homem durante a história, desde as grandes navegações até o colonialismo, imperialismo, criação de grandes organismos internacionais, como a ONU, a OTAN, no século XXI. Então, vários momentos históricos tiveram, tipos de globalização. Mas a globalização do século XXI se diferencia justamente por esse desenvolvimento e essa revolução do meio técnico, científico e informacional, que é a terceira revolução industrial, que nós estamos vivendo hoje. Então, eu trouxe no estágio a nova configuração do espaço, geográfico, desde o local até o espaço mundial, e a interferência da globalização no espaço geográfico, através do meio técnico, científico e informacional. E na última aula, na aula anterior a essa, eu trouxe falando da globalização, da indústria cultural e do consumismo. Que a indústria cultural fez, Ela trouxe o avanço dos meios de comunicação através do quê? Da propaganda, da manipulação de imagens. E essa manipulação de imagens e propagandas fez com que a sociedade tivesse essa transformação, na compra de materiais, de produtos, e se transformasse na sociedade do consumo, que é uma sociedade que muitas vezes não pensa sobre aquilo que compra. Tem muitas propagandas, muitas recomendações de artistas, de famosos, pessoas que estão nos filmes, nas novelas e nas séries, vendendo esses produtos. E as pessoas muitas vezes não pensam racionalmente quando vão comprar determinado produto, como eu disse anteriormente na aula, porque estão vendo pessoas que elas admiram comprando esses produtos, consumindo e usando essas marcas. Então, é uma maneira de vender esses produtos, de uma maneira que as pessoas não percebam que muitas vezes elas compram determinados produtos que não precisam ou que não têm necessidade. Enquanto isso, em outros lugares do mundo, as pessoas estão fora dessa globalização, muitas vezes abaixo da linha da pobreza. E é isso que nós devemos problematizar com os nossos alunos. O meu público-alvo desse estágio, desse curso de extensão em Geografia, são alunos do 9º ano do ensino fundamental. Mas esse estágio, esse curso de extensão, ele é abrangente porque ele fala para o público em geral, tanto professores de Geografia como professores de Sociologia, de História e de outras áreas, podem utilizar esse material para trabalhar nas aulas de Geografia, porque o tema globalização é um tema amplo e interdisciplinar. Então, agora vamos começar o conteúdo da nossa sexta e última aula do estágio. A revolução técnico-científica e informacional como base da globalização. Efeitos da globalização por uma nova globalização. Então, este título é bem sugestivo para falar da reforma técnico-científica e informacional, que tem como base a globalização, que eu trouxe uma imagem da globalização, pessoas interligadas pelos computadores no mundo inteiro, e outra imagem que mostra várias partes do mundo interligadas pela globalização nessas linhas geográficas, nas redes geográficas, todas interligadas. E também vou trazer, além de todo, um resumo do que eu falei nas aulas anteriores, nesse começo, eu vou trazer também os efeitos da globalização e também
além desses efeitos que, né, podem ser negativos dentro da globalização, também vou trazer a proposta por uma nova globalização baseada nas ideias do geógrafo Milton Santos. Ele vai falar tanto dos efeitos maléficos, como também da uma nova proposta para um novo tipo de globalização que pense mais na humanidade, né? Que pense mais as questões regionais, que pense mais as questões, né, estruturais, né, da população, e não falar de uma globalização para todos, sem que todos estejam participando. Então, meu público-alvo, né, específico é a geografia do 9º ano, mas como eu disse anteriormente, ele se aplica esse conteúdo ao público em geral, a professores de geografia, de sociologia, de história e de outras áreas que queiram se utilizar desse conteúdo para suas aulas. Para refletir, né? As transformações tecnológicas ocorridas nas últimas décadas, especialmente nos campos da informática e das telecomunicações, provocaram mudanças nas formas de produzir e consumir, né? Nós sabemos que nas últimas décadas, por conta dessa reforma, né, técnica científica informacional, teve um avanço na tecnologia, nas telecomunicações, né, nas indústrias, que agora se utilizam de robôs, de máquinas super sofisticadas para produzirem, né, em série os materiais. Aqui tem uma imagem mesmo de uma indústria que, né, está produzindo produtos e tem máquinas para isso, máquinas, né, que produzem rapidamente em grande escala. Então, desde a técnica, né, da parte técnica, informática e telecomunicações, sofreram mudanças, né, significativas nas formas de produzir e consumir. E isso foi proporcionado, foi possível pela revolução técnica, científica, informacional e a globalização. Vivemos em um mundo onde as relações entre a sociedade e o espaço são medidas cada vez mais pela tecnologia da informação. Nós sabemos disso. Que muitas pessoas falam que quem está fora da sociedade da informação é como se fosse um analfabeto digital, né? Não está dentro do que está acontecendo no mundo todo. E aqui tem uma imagem também que mostra um computador, né, interligado no mundo inteiro e em várias linhas e redes geográficas interligadas. Então, o que acontece, né? O nosso mundo, né, está interligado por essas linhas imaginárias, por essas redes geográficas que estão interligadas, né, através da informação, da tecnologia da informação. É como se o espaço, como eu disse anteriormente em aula, tivesse sido reduzido. Por isso que se fala numa aldeia global, porque é como se o espaço tivesse menor entre as pessoas, né? Mesmo que a gente saiba que existem distâncias geográficas maiores, mas dentro da tecnologia da informação, da internet, as pessoas do mundo inteiro conversam entre si como se estivessem perto uma das outras. E isso faz com que pareça que o espaço está reduzido, né? E as relações das pessoas na sociedade e no espaço, elas então, neste mundo que a gente está vivendo agora no contexto do século XXI, na sociedade da informação e do conhecimento, né? Terceira revolução industrial, revolução técnica, científica e informacional por meio da globalização, é cada vez mais frequente o uso da tecnologia da informação para se comunicar. Então, nós vivemos num mundo no qual, porém, as possibilidades de acesso à informação, embora enormes, são restritas a uma parte da humanidade. É essa a questão. Devemos refletir sobre isso, trazer essa reflexão para os nossos alunos. Existe tudo isso, essa tecnologia avançada, as telecomunicações, a informática, modo de produzir e consumir, né, de comércio, de comunicação entre as nações, mas nem todas as pessoas do mundo estão dentro dessa realidade da globalização, participam dessa realidade. Então, a gente tem que problematizar essas questões com os nossos alunos, né? Apesar das grandes possibilidades de acesso à informação serem muito grandes, ainda existe, né, essa questão da restrição de uma grande parte da humanidade a esse momento histórico, né? A esse momento, né, do desenvolvimento da robótica, da biotecnologia, da genética, proporcionado pela revolução técnica científica e informacional. Desse momento, né, de mudança das formas de produzir e consumir pela internet, né, pelos meios de comunicação em massa, e muitas pessoas estando fora disso, né, abaixo da linha da pobreza. Mas como eu falei para vocês anteriormente, mesmo algumas pessoas estando fora disso,
elas ainda consomem produtos que fazem parte dessa globalização, né? Eu vou trazer para vocês exemplos desses produtos, como eu já trouxe anteriormente em aula, que mostram que mesmo se as pessoas não tendo acesso à internet, muitas vezes não tem, né? Tem uma TV, muitas vezes. E a TV também cumpre um papel muito importante na divulgação de mensagens, imagens, propagandas, né, da indústria cultural. E a TV também serve como a propagadora, né, dessas mensagens, né, de compra, de consumo, né. Então, e muitas vezes, mesmo não tendo nem a TV nem a internet, de alguma maneira elas entram em contato com essas questões, né. Hoje tem os celulares. E se não tiverem celulares, tem outras maneiras de elas saberem desses produtos. E esses produtos estão indo lá, mesmo em lugares pobres, como eu disse anteriormente na aula passada, como alguns lugares do Brasil. Chega um barco da Nestlé vendendo produtos, ou em outros lugares do mundo tem o McDonald's, tem vários tipos de empresas, de outras empresas que têm seus produtos sendo vendidos ali, como da Nike. Então, a gente tem que prestar atenção nessas questões e refletir sobre isso, e esses impactos da globalização na vida das pessoas, tanto para o lado negativo quanto para o lado positivo, o que pode interferir, o que interfere, e que nós temos que problematizar é por que essa informação, tecnologia da informação não chega a todos, por que essa globalização não chega a todos, as pessoas da mesma maneira. Mesmo se falando em globalização, no mundo interligado, algumas partes do mundo não estão nesse mundo interligado. E é isso que o Milton Santos questiona também. E eu vou trazer também para vocês, posteriormente na nossa aula. Então, você já ouviu falar em revolução técnico-científica? Como eu trouxe para vocês anteriormente, é quando que vai acontecer isso, né? Logo após a Segunda Guerra Mundial, começa esse movimento. Mas vai ser a partir da Guerra Fria, como eu disse para vocês também, né, que foi uma guerra fria sem armas, né, porque foi através até de competição, né, entre quem tinha mais poderio, quem tinha mais condições de, né, de competição, né, de quem tem mais tecnologia, essas questões, entre a União Soviética e os Estados Unidos. E foi após a Guerra Fria que vai ser desenvolvida, então, a Revolução Técnica e Científica, que vai ser a junção da técnica com a ciência, que vão se interligar neste momento. E o que você acha que isso significa? Né? Como eu trouxe em aula para vocês. Significa uma mudança total na maneira de produção, né? Tecnologia de ponta, uma tecnologia avançada, né, em várias questões, não só no campo, não só na cidade como no campo, né? Existem agora tecnologias, né, sofisticadas, né, para se fazer as coisas, alimentos que são modificados, né, produtos transformados em transgênicos, animais são modificados. Tem a questão da genética, tem a questão, por exemplo, da agricultura, tem a questão da robótica também, que é influenciada pela evolução técnico-científica. Como essa revolução está mudando a vida das pessoas e das empresas? Significativamente está mudando. Por quê? Nós podemos responder isso. Por quê? Porque o avanço da tecnologia impulsiona as indústrias, impulsiona as empresas, que faz com que uma empresa, como eu disse para vocês na aula anterior, muitas empresas não têm sede física. Elas têm uma empresa virtual e não têm uma sede física. Algumas têm sede física em outros lugares do mundo, enquanto a mentoria está no país, né, a parte mental, a parte pensada da empresa, a parte da execução, da produção está em outra. Mas já existem empresas, como eu já disse para vocês anteriormente aqui, estou enfatizando, que não tem uma empresa física, eles vendem produtos, vendem serviços pela internet e não tem uma empresa física para isso, né? Não tem como a pessoa ir lá naquela loja e comprar naquela empresa, porque essa empresa ela tem vários parceiros que trabalham com ela, que têm suas empresas localizadas e vendem seus produtos em parceria com elas. Então, isso vai que muda significativamente a vida das pessoas, sim. E também impulsiona a venda de produtos pela internet, pela TV e pela internet. Primeiramente pela TV, rádio e depois pela internet. Porque as propagandas impulsionam a compra. A compra leva ao quê? Né? Aumento da produção.
E como eu disse para vocês anteriormente, na aula anterior, o consumismo faz produtos cada vez mais efêmeros, né, que se tornam obsoletos, começam a estragar rapidamente para que você possa comprar novamente outros produtos. Isso faz com que a empresa produza cada vez mais. Então, essa revolução muda, sim, significativamente a vida das pessoas. E quais mudanças são positivas e quais são negativas? Positivas têm o avanço da tecnologia, da ciência, o avanço da genética, da robótica, que impulsiona, que melhora a vida das pessoas, sim. Né? O avanço das telecomunicações, que antigamente, né, as pessoas mandavam cartas e telegramas, principalmente carta. Poderia demorar mais de 2 dias para chegar num local, ou até mais que isso. Hoje a mensagem chega muito rápido pela internet. Você está aqui, né, no Brasil, falando com alguém no Japão, na Austrália, rapidamente a mensagem chega. Então isso é positivo, sim. O que é negativo é que muitas pessoas estão fora disso e que muitas empresas utilizam desses produtos para vender seus materiais, mas não pensam no lado humano, não pensam nas pessoas que estão ali trabalhando, muitas vezes para produzir esses produtos de uma maneira, trabalhando de modo escravo, né? Com longas horas de jornada de trabalho, sem descanso. Em muitos locais do mundo que tem empresas de produtos que produzem até brinquedos, tem crianças, mulheres e idosos trabalhando, que não tem nem tempo de ir no banheiro, muitas vezes trabalham sentados e já tem um local ali para eles até fazer as necessidades deles, para não saírem, para não deixarem de produzir. Enquanto isso, em países considerados de primeiro mundo, outras crianças estão consumindo aqueles produtos, aqueles brinquedos, estão se divertindo com aqueles brinquedos. Eu posso dar um exemplo da boneca Barbie, que já foi feita pesquisa sobre isso e mostrado que tem locais do mundo, né, países considerados países periféricos, países pobres, produzindo a Barbie, enquanto isso a Barbie ela é consumida em outros países, né, de economia desenvolvida, e ninguém presta atenção como que é feita essa produção, em que condições é feita essa produção, né? Para chegar naquele produto final, o que acontece nesse decorrer? Muitas pessoas têm então suas vidas cativas, né? Presas a esse modo de produção, enquanto outras estão usufruindo do produto final, né? Felizes dentro da infância. Mas a gente tem que prestar atenção em tudo que esses produtos também têm, né? Carregam em suas composições, nas vidas que estão ali, né? Produzindo esses produtos. Como elas vivem, de que maneira elas produzem, mas elas não têm acesso. Muitas vezes até a tecnologia. Tem países, por exemplo, que tem sua sede, né, mentoria num país de grande desenvolvimento econômico, enquanto suas indústrias, né, de produção estão em países periféricos que a mão de obra é barata. E lá nesses países periféricos, as pessoas que trabalham produzindo são pessoas que vivem muitas vezes abaixo da linha da pobreza, que ganham muito pouco para produzir aquele produto. Então é isso que nós temos que prestar atenção, nos aspectos positivos e também negativos da tecnologia, né, da evolução técnica, científica e informacional na vida das pessoas por meio dessa globalização. O que vai acontecer, né? Vamos falar, né, desde o meio natural até o meio técnico, científico e informacional. Meio natural ao meio técnico, científico e informacional. A história do meio geográfico ela pode ser dividida em 3 etapas, né? O meio natural, o meio técnico e o meio técnico, científico e informacional, que é o que a gente vive hoje. Essa divisão tem como critério a evolução da técnica na relação entre o homem e a natureza. Então, eu vou trazer para vocês. Primeiro momento, no meio natural, né, o homem se utiliza da natureza para sobreviver, né, para produzir seus, né, materiais, sobrevivência. Vem o meio técnico, que ele vai produzir, mas mais próximo do produtor do consumidor. E o meio técnico científico informacional, que se produz em grandes escalas e muitas vezes as pessoas não sabem, não têm acesso a quem produziu esse produto, né? O produto é produzido em grande escala, mas eu vou trazer para vocês separadamente cada um, meio natural, meio técnico científico informacional, que é importante conhecermos a história de cada um desses momentos para entendermos o momento que nós vivemos hoje, que é o meio técnico científico informacional. Informação em espaço geográfico. Falar ao telefone, utilizar o computador para escrever e-mails, consultar o saldo bancário, efetuar pagamentos, fazer compras, realizar pesquisas e reservar ingressos para espetáculos em teatros ou cinemas são ações que fazem parte do cotidiano de milhões de pessoas, né?
Hoje isso é muito fácil ser feito pela internet, né? Você pode escrever e-mails, que são cartas virtuais, para pessoas do mundo inteiro. Você pode entrar num aplicativo de um banco, fazer transações comerciais, depósito, sacar dinheiro, efetuar pagamentos, pode fazer compras, faz pesquisas, compra ingressos para show, para assistir futebol, teatro, cinema. Isso faz parte do cotidiano da vida de milhões de pessoas, porque nós estamos vivendo na era da informação e do conhecimento. Essas formas de comunicação e de obtenção de informações e serviços, usando meios tecnológicos, estão tão incorporadas ao modo de vida que poucos se dão conta das grandes transformações que elas desenvolvem, né? Hoje as pessoas já nascem nesse contexto. E elas não se dão conta de quanto o mundo avançou para chegar ao que estamos hoje. Quantas pessoas pesquisaram, quantas pessoas lutaram para que esse conhecimento chegasse até nós. E o que aconteceu anteriormente na história determinou este momento que a gente vive hoje. Nós temos que refletir sobre todos esses momentos históricos, dessa informação que chega hoje, da mudança do espaço físico, né, espaço geográfico, local e mundial, através das novas tecnologias, o quanto a nossa vida, né, mudou, né, a partir deste novo momento, e nem sempre foi dessa maneira, né, e que nós hoje temos que prestar atenção neste momento que a gente vive, né, tanto da parte positiva quanto da parte negativa, o que influi na nossa vida, através dos meios de comunicação, de informação, né, e do conhecimento. E da mudança, né, que a informação traz para o espaço geográfico, né, que são as questões de como se tivesse o espaço físico ficasse menor, né, transformasse numa aldeia global e as distâncias geográficas fossem alteradas através deste momento, né, da sociedade da informação e do conhecimento e da revolução técnica, científica, informacional. Estamos passando por uma revolução tecnológica com reflexos diversos na sociedade. Ao mesmo tempo em que as novas tecnologias conectam pessoas e mercados em todo o mundo, também ampliam as desigualdades entre povos e territórios. Isso acontece porque muitos estão praticamente excluídos dos avanços tecnológicos, carecendo até mesmo da infraestrutura básica para o funcionamento de equipamentos como, por exemplo, a rede de energia elétrica. Então, nós devemos, né, problematizar com os nossos alunos é que existe essa revolução tecnológica, sim. Ela tem aspectos positivos, ela tem. Só que não são só os aspectos positivos que ela tem, porque apesar das novas tecnologias terem desenvolvido tanto, né, aumentado mercados no mundo inteiro, informações, compra de materiais e produtos, também contribui para a ampliação das desigualdades entre povos e territórios, porque alguns locais são excluídos dos avanços tecnológicos. Tem alguns locais do mundo que não tem nem infraestrutura básica, saneamento básico, rede de esgoto e também a rede elétrica, energia elétrica. Então, como se eles nem têm energia elétrica, como que eles vão participar dessa sociedade da tecnologia, da informação, do conhecimento? Nem TV tem como eles terem, né, não tendo energia elétrica. Então, né, a gente percebe os abismos e as ambiguidades se falar em uma globalização de fato. Né, de falar mesmo na revolução técnica, científica e informacional para todos os lugares, né, porque nem todos estão participando. Em grande medida, a informática, a biotecnologia e as telecomunicações movem essa revolução, formando a base para a construção de uma nova estrutura social, econômica e histórica, que tem sido chamada da Era da Informação. Então, nós sabemos, né, que estamos vivendo, né, na terceira revolução industrial, reforma técnica, científica e informacional. É inegável que nós estamos vivendo nessa revolução, mas nós não devemos fechar os olhos diante das desigualdades entre os povos e territórios que não fazem parte dessa revolução, que não têm infraestrutura básica para sobreviver, muitas vezes não tem comida, não tem água, não tem saneamento básico do esgoto, não tem rede elétrica. Estamos vivendo nessa era, né, em que a informática é muito avançada, a biotecnologia, a robótica, telecomunicações, que transformaram essa revolução, formam essa base para a construção dessa nova estrutura social, um novo modo de viver em sociedade, economicamente e historicamente. É a chamada Era da Informação. Vamos refletir sobre tudo isso, nos avanços, né, e também no que falta ainda avançar com relação a isso.
essa globalização, essa era da informação e do conhecimento, essa reforma técnica, científica e informacional, para que ela possa chegar à grande maioria das pessoas e não só a alguns países, né, algumas nações. Então, o que acontece na sociedade da informação, né, na era da informação? Armazenar dados e informações e transportá-las para qualquer outro lugar pode ser possível por meio de um simples computador pessoal, objeto que já se tornou comum nos lares de milhões de famílias, assim como a geladeira, o rádio, a televisão e o forno de micro-ondas, né? No século XX, passa assim, a gente passa a ver propagandas de produtos eletrodomésticos na TV, né? Geladeira, rádio, televisão, forno de micro-ondas. E hoje, nesse contexto do século XX para o século XXI, né? A gente vê muito, né, os laptops, os notebooks e os computadores em grande parte dos lares, como os outros eletrodomésticos fazem parte da vida das pessoas, né? Agora o computador pessoal também faz parte de grandes lares, né? De muitos lares, milhões de lares de famílias. Utilizando os recursos da telemática, é possível conectar-se à internet, a rede mundial que interliga computadores em todo o planeta. A internet é provavelmente o principal ícone, símbolo dessa nova era da informação, com certeza, porque foi através da internet que a informação ela vai ser propagada rapidamente para lugares, né, do mundo inteiro. Como eu trouxe anteriormente aula para vocês, uma imagem de um senhor, né, em situação de rua, sentado provavelmente num parque, né, com suas coisas, né. Ele está sentado com um laptop, com um notebook no colo, se conectando à rede mundial de computadores. Provavelmente ele tem sinal de internet passando, né, publicamente ali na via pública onde ele está, e ele está acessando a internet sem ter uma casa, sem ter um lar, né? Isso mostra o avanço da tecnologia, né? Ali mostra essa imagem, né, desse homem. E em vários locais do mundo, né, percebam que esses aparelhos eles se deslocam, né, a vários locais do mundo. Tem locais do mundo que não tem comida, não tem infraestrutura, mas o mais bizarro, o mais surpreendente é que eles têm aparelhos celulares com acesso à internet. Então, percebam que a globalização também tem um lado perverso dela, e isso a gente também tem que questionar. O avanço, a importância dele, a importância da comunicação, da tecnologia, é inegável, mas também temos que questionar todas essas questões que envolvem tudo isso. Do ponto de vista da geografia, a informática e as telecomunicações possibilitaram a integração instantânea entre regiões distantes, por meio das redes de informação que se distribuem por todo o planeta, provocando profundas transformações na organização do espaço geográfico. Então, para a geografia, né, essa informática e telecomunicações, elas integram instantaneamente regiões distantes. Então, isso muda a configuração do espaço geográfico, porque grandes distâncias estão transpostas a um clique do mouse, né? Você vai visitar museus do mundo inteiro ou monumentos históricos, você pode ver pela internet. Você pode comprar em vários sites de vários lugares do mundo. Você pode alugar imóveis em outros lugares do mundo, programar viagens e comprar passagens, estar se conectando em lugares inóspitos da humanidade, lugares distantes em que você talvez não poderia estar presente se não fosse pela internet. Presente, assim que eu falo, né? Não poderia acessar esses lugares se não fosse a internet, né? A informática, a tecnologia. Então, isso vai fazer com que o espaço geográfico teve uma nova configuração. As redes geográficas, né, transportes, meios de transporte, meios de comunicação, estão interligadas por essas linhas, que são ocasionadas pela globalização. Então, geograficamente falando, a informática e as telecomunicações elas vão integrar instantaneamente. Assim, um clique do mouse, regiões distantes, né, por meio das redes da informação, que distribuem nessas linhas pelo mundo todo e transformam profundamente a organização do espaço geográfico. O meio geográfico. O ambiente onde a sociedade humana desenvolve as suas relações, chamado meio geográfico, inclui tanto os aspectos naturais como as modificações que os seres humanos introduzem na natureza com a utilização das técnicas. Sob o ponto de vista histórico, o meio geográfico pode ser dividido em 3 períodos: meio natural,
meio técnico e meio técnico científico informacional. Então, o meio geográfico inclui tanto as questões de aspectos naturais, as relações humanas, né, no ambiente, as modificações que os seres humanos introduzem na natureza e a utilização das técnicas. Sob o ponto de vista histórico, o meio geográfico pode ser dividido em 3 períodos, então: meio natural, meio técnico e meio técnico científico informacional. Cada um desses períodos corresponde a uma etapa da evolução técnica pela qual passou a sociedade humana. Agora eu vou falar sobre o meio natural ou pré-técnico. A humanidade viveu a maior parte de sua existência no meio natural, ainda que impusesse transformações na natureza com o uso de ferramentas simples para a produção de sua sobrevivência. Quando extraída da natureza, seus meios de subsistência, como a caça, a pesca e a coleta, o ser humano era totalmente dependente dela. Demorou até que a humanidade desenvolvesse técnicas que lhe possibilitassem o cultivo do solo, a domesticação de animais, a construção de abrigos, a confecção de vestimentas para proteção contra o frio e a criação de ferramentas que ampliassem suas formas de interferência na natureza. Então, o primeiro meio, né, é o meio natural ou pré-técnico, é o meio, né, em que a humanidade, né, se utilizava das transformações da natureza para sua sobrevivência, para sua subsistência. E depois, né, isso é anterior à técnica, né? Nesse momento histórico, né, a humanidade ela não tinha ainda desenvolvido técnicas que lhe possibilitassem o cultivo do solo, a domesticação de animais, a construção de abrigos para se proteger, né, vestimentas e proteção contra o frio e criação de ferramentas que ampliassem suas formas de interferência na natureza. Por isso que é chamado de meio natural, ligado à natureza, ou pré-técnico, porque ele vem antes da técnica, né? Então, vai demorar um pouco até a humanidade desenvolver as técnicas, né? Que vão facilitar a vida do ser humano, através da agricultura, domesticação de animais, construção de casas, construção de confecções de roupas, vestimentas contra o frio, e as ferramentas também para ampliar a interferência da natureza e modificar o meio. Durante a Revolução Agrícola, os humanos viviam em comunidade, fixados em determinado lugar, eram nômades, e dividiam as tarefas entre seus membros. A domesticação dos animais também tornou possível o deslocamento por longas distâncias, o contato entre outros grupos humanos e a troca de conhecimentos. Então, com as modificações que foram ocorrendo, foram sendo possibilitadas, né, as transformações do meio e também da subsistência. O contato entre os seres humanos também, né, através da domesticação de animais, eles estavam fixados em um só ambiente depois da domesticação, passaram então a deslocar-se a longas distâncias e também manter contato com outros grupos e trocar conhecimento com esses novos grupos. Nesse meio natural, o ser humano vivia em um meio geográfico no qual a terra era a base da economia, né, da estrutura de poder e das relações sociais. E o que vai acontecer, então, do meio natural ao meio técnico, científico e informacional? No meio natural, é a etapa compreendida antes da invenção das máquinas, ou seja, da técnica simples, que ocorreu, né, na pré-história até por volta da primeira Revolução Industrial. Este modelo é explicado através do modelo evolucionista. Temos outras explicações, né, mas este é o modelo explicado pela teoria evolucionista, né, que, né, essa ideia da Revolução Industrial vem depois, né, que a Revolução Industrial seria a técnica, né, e antes da Revolução Industrial é a pré-técnica. Nessa etapa, os objetos eram feitos pelo homem. Os sistemas técnicos eram formados por objetos culturais. Os sistemas técnicos eram limitados a utilidades específicas e diretamente dependentes da natureza. Então, por isso ela é chamada da etapa pré-técnica. O segundo momento, meio técnico ou mecanizado. Há cerca de 250 anos, o avanço da ciência criou condições para a invenção de máquinas que modificaram radicalmente e com muita rapidez o modo de vida no planeta. A técnica adquiriu um papel cada vez mais importante. O conjunto das técnicas envolvidas no processo de fabricação de mercadorias, na produção de energia e na circulação de pessoas foi resultado da aplicação prática do conhecimentos científicos. As técnicas aplicadas à produção e à organização da vida social
passaram a ser fruto das invenções tecnológicas. Então, aqui vem o avanço da técnica, na fabricação de mercadorias, na produção de energia, na circulação de pessoas, no desenvolvimento, né, da aplicação do conhecimento científico. E essas técnicas também vão transformar a vida das pessoas, né, por meio da produção, transformar a organização social, e elas vão ser frutos da tecnologia, né, das invenções tecnológicas. Nesse período, teve início a sociedade industrial, um conjunto de edificações resultantes do desenvolvimento das novas tecnologias. Foi acrescentado a paisagem. Cidades foram ampliadas com a construção de indústrias, residências e estabelecimentos comerciais. Podemos dizer, né, lá na primeira Revolução Industrial, que as pessoas saíam do campo para as cidades, né, trabalharem nas fábricas. Isso mudou significativamente a vida nas cidades, porque as cidades passaram a receber um grande número de pessoas, ampliaram então a construção dessas indústrias e também residências e estabelecimentos comerciais, né, nesse início da sociedade industrial. Então, aqui no meio técnico ou mecanizado vão ser colocadas as técnicas, né, novas técnicas de fabricação de mercadorias, produção de energia, circulação de pessoas, que vai aumentar também vai modificar a paisagem das cidades, né, que foram ampliadas, construindo novas indústrias, novas casas e estabelecimentos comerciais. O espaço geográfico, né, dentro do meio mecanizado técnico, tornou-se mais interdependente e foram abertas novas e amplas rotas de distribuição de mercadorias e circulação de pessoas, com a construção de canais, estradas e ferrovias. Essas construções transformaram o meio natural em meio técnico, no qual as técnicas ficaram mais visíveis na paisagem geográfica. O que vai acontecer? Né? Espaço geográfico, agora ele vai ser interdependente, vai depender de outros espaços, né? Porque vão se ampliar rotas de distribuição dessas mercadorias, né? E essas mercadorias vão circular, né, em pessoas, através das construções de canais, estradas e ferrovias, né? E vai ampliar o comércio através disso, vai ampliar as indústrias, né? E vai modificar a paisagem, por quê? Porque vão ser modificadas toda a estrutura das cidades, principalmente pelos meios de transporte que vão ser desenvolvidos e também pelas indústrias. E essas construções vão transformar o meio natural em meio técnico. E as técnicas vão ficar cada vez mais visíveis dentro da paisagem geográfica e vão ser modificadas através dessas técnicas. Embora o meio técnico tenha ficado por certo tempo restrito geograficamente a um cinturão industrial localizado no hemisfério norte, influenciou mudanças em quase todo o planeta, por meio da exploração de recursos necessários ao atendimento do novo ritmo de produção. Então, primeiramente, né, essa técnica ficou restrita geograficamente ao hemisfério norte do mundo, né? Mas essas produções, essas indústrias, elas vão influenciar metade do planeta para a exploração de novos recursos e também na modificação do modo de produção, que agora é um modo de produção baseado, né, em grande escala. E também vão impulsionar também os meios de transporte através do que, né, das ferrovias, né, que vão ampliar então a circulação dessas mercadorias. No final do século XIX, a ciência aplicada à produção era desenvolvida pelas próprias empresas. Então aí vai entrar a técnica, né, muito mais ampliada, que as próprias empresas vão agora desenvolver técnicas para a fabricação de suas mercadorias. E o terceiro momento, né, que é o momento meio técnico, científico e informacional, que é o momento que nós vivemos hoje. Atualmente, a sociedade vive em um meio técnico, científico e informacional, caracterizado pela utilização de tecnologias da informação e comunicações, que envolvem telecomunicações, informática, etc. Então, hoje nós vivemos um momento, né, de elaboração, né, onde a técnica e a ciência estão juntas, né, desenvolvendo a biotecnologia, a robótica, ampliando a genética, os meios de comunicação, a internet, telecomunicações e informática. Outros segmentos tecnológicos deram suporte, né, nesse momento às tecnologias da informação e comunicações, que são a microeletrônica, que reduz determinados componentes eletrônicos em escala microscópica
Para você ver aquele componente eletrônico, você tem que olhar no microscópio. Os cabos de fibra óptica, né, que eu falei para vocês, que transportam luz e fazem conexões entre diversos aparelhos de comunicação entre si e seus provedores, que muitas vezes passam embaixo dos oceanos. Os satélites de comunicação que mandam as mensagens, né, as redes de comunicação e também são utilizados também para propagação de informações. Também de sinais, né, que vêm para as grandes empresas, para as casas também, através dos satélites. O que não dá para fazer por cabo de fibra ótica é feito por meio dos satélites. Então, nós vemos o aumento, então, né, da tecnologia. E a tecnologia se utiliza da técnica e da informação para se desenvolver neste momento que nós vivemos, que é o meio técnico científico informacional. Desde 1957, né, quando a ex-URSS, União Soviética, né, lançou ao espaço o primeiro satélite artificial, outros mais de 4.000 satélites foram lançados com as mais variadas funções: espionagem, previsão meteorológica, monitoramento ambiental, pesquisa de recursos naturais, navegação aérea e marítima, telefonia móvel, transmissão de TV, entre outras, são utilizados pelos satélites. Então, desde 1957, quando o primeiro satélite artificial foi lançado, né, mais 4.000 satélites foram lançados após este. E servem de muitas funções, como disse para vocês. São de espionagem, previsão da meteorologia, né, da questão climática, monitoramento ambiental, pesquisa de recursos naturais, navegação aérea e marítima, né, eles mandam as mensagens, telefonia móvel, celulares, transmissão de TV, entre outras, foram ampliadas. Então, essa tecnologia foi se ampliando cada vez mais para chegar ao que a gente vive hoje, neste momento. O avanço da tecnologia, né, da informação. Então, no meio natural, meio técnico científico informacional, o que vai mudar no meio técnico científico informacional? A ciência sempre busca aperfeiçoar a tecnologia e os objetos existentes, gerando novas informações e novas condições de vida para a população e de uso para o objeto. Aqui tem um dos primeiros computadores, né, que foram lançados, e depois mostra o notebook hoje em dia. Como que esses aparelhos foram também sendo aperfeiçoados conforme o passar do tempo. Como nos primeiros computadores, como eram feitas as decodificações das informações e como a gente hoje tem, né, notebooks tão finos que se assemelham quase a uma folha de caderno, de tão finos que são, né? Onde chegou a tecnologia. Então, isso a gente percebe, né, por meio desse movimento que a gente vive, dessa revolução do meio técnico, científico e informacional. No meio técnico, científico e informacional, os fluxos de informação ocorrem de modo instantâneo por uma rede mundial de computadores. A informação é o elemento fundamental para imprimir agilidade aos processos de uma empresa, elevando sua competitividade. No meio geográfico atual, os negócios expandiram-se pelos continentes e elevou-se o volume de mercadorias e de investimentos no mercado internacional. Esse meio técnico científico e informacional também modificou as relações de trabalho, introduziu formas de lazer e de entretenimento antes inexistentes. Então, o que vai acontecer, né? Dentro do meio técnico científico e informacional, as informações ocorrem pelo modo instantâneo, um clique no mouse ali. Trocam-se informações no mundo inteiro, na rede mundial de computadores, pela internet. E a informação é elemento essencial nessa questão da agilidade, né, por exemplo, dos processos de uma empresa, que trocam informações, né? E essas informações geradas possibilitam também o aumento da competitividade. Uma empresa começa a competir com outra empresa pela agilidade de seus serviços, pela facilidade da venda dos seus produtos. Isso é possível. No meio geográfico atual, então, o que vai acontecer? Os negócios vão se expandir de uma maneira significativa pelos continentes, porque o número de mercadorias que são vendidas é muito maior através da troca de informações e da propaganda feita pela internet. E isso faz com que os investimentos sejam maiores no mercado internacional, através da troca de informações e de compra de mercadorias. E esse meio técnico-científico informacional vai modificar também as relações de trabalho, porque muitas pessoas hoje trabalham pela rede social.
têm seus negócios muitas vezes totalmente virtuais, né? Hoje a gente vê lojas no Instagram, no Facebook, em outras redes sociais, lojas que vendem produtos dos mais variados tipos, né? Desde produtos de vestuário até produtos eletrodomésticos, tecnologia, né? Telefonia, notebooks, lojas totalmente virtuais, possibilitadas justamente por essa reforma do meio técnico científico informacional. Também vai introduzir novas formas de lazer, que são possíveis através da internet, através de meios de comunicação que antes não existiam, antes desse momento. Então, isso vai impulsionar, né, o mercado de trabalho, de lazer, de entretenimento, o comércio, né, a expansão do comércio e a mudança, né, nas configurações geográficas do planeta. Mas o que é a globalização? Novamente, né, trouxe tudo para vocês desde o começo das minhas aulas sobre a globalização. Mas como é a globalização em que faz ser possível tudo isso, de forma técnica, científica e informacional, nós temos que enfatizar. A globalização é a quebra de barreiras e fronteiras entre os territórios, causando uma maior conexão, integração e interligação dos territórios, ocasionada pelo avanço tecnológico, especialmente nos transportes e nas comunicações. Aqui tem uma imagem do globo girando, interligando todo o planeta. E aqui também tem uma imagem das conexões feitas através da internet, em vários pontinhos das redes geográficas que se interligam. Então, a internet, ela expandiu, né, as comunicações e as conexões, integrou e interligou territórios e quebrou barreiras e fronteiras geográficas, né, porque geograficamente separados, né, fisicamente, mas interligados, né, por meio da internet. Então, isso mostra que ela quebra barreiras e fronteiras entre os territórios, sim, porque cria conexão e integração entre esses territórios. E isso é ocasionado pelo avanço tecnológico, especialmente dos transportes e nas comunicações, na terceira revolução industrial, que é a técnica científica e informacional, impulsionada pela globalização. Esse avanço tecnológico se distribui de forma irregular, né? A gente sabe, né, que não acontece em todo mundo. Havendo países que possuem acesso às altas tecnologias, por isso são mais globalizados, e outros que possuem pouco acesso às altas tecnologias, por isso são menos globalizados. Então, a globalização ela não acontece da mesma forma em todos os lugares. Quem tem mais acesso a tecnologias tem um país mais desenvolvido, tem um país mais globalizado. Quem não tem acesso às altas tecnologias tem um país, uma nação, continente, território menos globalizado. E aqui continuando, né? Essa reforma do meio natural ao meio técnico científico informacional, ocasionada pela globalização, ela foi possível justamente pela globalização, pelo desenvolvimento da globalização. O mundo está ligado por redes bastante complexas. As empresas influenciam em todo o globo e as informações circulam no planeta de forma instantânea. Exemplo, a Coca-Cola, como eu disse para vocês anteriormente em aula. Mesmo a Coca-Cola, a sede dela, da empresa da Coca-Cola, está em Atlanta, né, nos Estados Unidos. Mesmo assim, o comércio dela é no mundo inteiro desse produto. Mesmo em países que estão abaixo da linha da pobreza, que não participam, né, dentro da globalização da economia, consomem a Coca-Cola. Então, ela é um produto que pode ser relacionado a esse movimento da globalização por conta dessa questão. Ela é um produto globalizado. Ela é lançada e ela é levada a todos os países. Então, mesmo a sede física, né, da produção dela estando em Atlanta, a produção dela estando em Atlanta, ela é comercializada no mundo inteiro. Então, ela está dentro dessas questões de globalização. E aqui tem um exemplo muito claro sobre essa questão que eu falei para vocês, que a globalização ela não chega em todos os lugares, mas alguns de seus produtos, alguns produtos que são globalizados, chegam, mesmo aquele país estando abaixo, né, da linha da pobreza, muitas vezes, não tendo acesso aos meios de produção e também acesso à informação, né, à tecnologia, muitos países consomem Coca-Cola. E aqui tem um exemplo disso na foto, a imagem. Aqui atrás tem uma casa pegando fogo, uma casa bem humilde, né,
parecendo uma casa assim periférica, uma casa, um cortiço, um barraco, e a mulher carregando um engradado de Coca-Cola na cabeça, de dentro da casa, e outras coisas pode ser que ela não está levando. Então quer dizer isso. E ainda tem uma propaganda que fala, né, uma sátira que fala: o mais importante é apagar sua sede. Quer dizer, a casa pega fogo, tem algumas coisas lá que talvez não foram retiradas e a Coca-Cola a mulher está levando. Então, quer dizer, que isso dá a entender, né, que o que mais está sendo mais importante ali, né, para ela é salvar o engradado de Coca-Cola. Então, isso mostra o quanto a globalização, né, ela é desigual. Mostra que em vários locais do mundo, esse produto, como a Coca-Cola, é um produto de escala mundial, ele é um produto globalizado. E aqui mostra que é um contexto de pobreza e a pessoa está consumindo a Coca-Cola, está levando a Coca-Cola quando está pegando fogo em sua casa. Isso mostra, então, que a globalização também tem um lado perverso. Continuando, né, a questão do meio técnico científico e informacional. Apesar de pontuais, a presença de objetos com as tecnologias atuais marca a totalidade do espaço. Aqui, nós vemos meninos nas fotos com celulares, né, são produtos da tecnologia, e ao fundo parece um cortiço onde eles moram, né? Significa que a tecnologia chega em lugares, a totalidade do espaço. Só que nem sempre essas pessoas têm uma vida. Tem comida, tem saneamento básico, tem energia, mas elas estão com celulares. Então, isso mostra também um lado perverso da questão da globalização. O acesso à tecnologia, mas muitas vezes as pessoas estão abaixo da linha da pobreza, utilizando da tecnologia. Continuando, meio técnico científico informacional. Quanto mais aumenta a importância dos capitais constantes, aumenta também a necessidade de movimento, crescendo o número e a importância dos fluxos, a influência das redes e das relações. Então, em grandes cidades, né, tem muitos fluxos de capital financeiro, são constantes, trocas de informações, movimento, cresce o número e a importância dos fluxos, né, das comunicações, das redes e das relações, muitas vezes feito pelo espaço virtual. Aqui é um exemplo da Avenida Paulista em São Paulo, né? Uma grande megalópole, né? Que ela é uma cidade que abriga, né, pessoas de diferentes nacionalidades, diferentes regiões do Brasil e do mundo estão ali. E o comércio nessa cidade é um comércio que se desenvolve rapidamente e muito impulsionado pelas novas tecnologias, pela informação, do conhecimento e também da indústria, né? Continuando o meio técnico científico e informacional, com o avanço da ciência, da tecnologia e da informação, a condição de vida da população é modificada, com o aumento das exigências do mercado de trabalho, diminuição do tempo de descanso dos trabalhadores, dentre outros exemplos. O ser humano produz mais em pouco espaço e tempo, tanto no meio urbano quanto no meio rural. Com esse mesmo avanço e especialização, é um fenômeno constante, assim torna-se necessário o aumento do espaço de relações, a dependência da fluidez das redes e da flexibilidade dos regulamentos. O que vai acontecer, né? Aumenta o avanço da ciência e tecnologia da informação, muda a condição de vida da população, aumenta as exigências do mercado de trabalho. Hoje, cada vez mais as pessoas têm que entender de tecnologia, têm que entender de comunicações, de internet, saber trabalhar no meio virtual. Isso diminuiu também o tempo de descanso dos trabalhadores, que muitas vezes tem gente que é workaholic, né? Trabalha demais e trabalha em tempo todo, né? Até um filme que eu assisti que a mãe fala que a moça está de férias, né? Para ela descansar, e ela fala que agora pelos e-mails, pela rede social, ela não tem mais totalmente férias, entre aspas. Ela tem que trabalhar de onde ela estiver, né? Pelo celular, pelo computador, né? Quase o tempo todo. Então, o ser humano produz cada vez mais, em pouco tempo e espaço, tanto no meio urbano quanto no meio rural, tem pouco tempo de descanso e o aumento da produção muito grande, né? Tem o avanço da especialização também, que cada vez mais constante, as pessoas têm que se especializar cada vez mais, e aí torna-se necessário o aumento do espaço das relações comerciais entre as trocas, né, comerciais, e depende também da fluidez das redes
e da flexibilidade dos regulamentos também que acontecem dentro da internet, nas redes sociais, da internet. E qual a relação entre a globalização e o meio técnico científico informacional? O geógrafo Milton Santos denominou a configuração espacial do mundo no contexto da globalização de meio técnico científico informacional. Sendo assim, no contexto da globalização, o espaço geográfico passa a apresentar uma grande quantidade de técnica, ciência e informação. Por isso é chamado de meio técnico científico informacional. Porém, infelizmente, a técnica, a ciência e a informação estão desigualmente distribuídas no espaço geográfico mundial. Há lugares onde é grande a sua presença, da tecnologia, da informação, notadamente nos países desenvolvidos. Outros onde é bastante irregular, como nos países subdesenvolvidos e industrializados. E outros ainda onde é muito escassa, como nos países subdesenvolvidos de economia primária, agropecuária e extrativismo. Então, a globalização ela existe, só que ela está distribuída de maneira desigual dentro do espaço geográfico mundial. Alguns países têm mais tecnologias, são mais globalizados, têm mais industrialização. Outros têm industrialização e têm um pouco menos de acesso à globalização. Outros ainda é muito escasso porque eles ainda estão naquele modo de produção primária, agropecuária e extrativismo. Então, que relação ela tem com a globalização com o meio técnico científico informacional? Totalmente relacionada. Quanto mais desenvolvimento tecnológico tem um país, maior globalizado ele será. Quanto menos desenvolvimento tecnológico ele tiver, menor globalizado ele será. Então, do meio natural ao meio técnico científico informacional se apresentam muitas desigualdades. O problema dessa globalização é que todo o controle da tecnologia, ciência e informação está concentrado com as classes dominantes. Relação entre as classes sociais. Então, a classe rica, a classe média e a classe pobre se interrelacionam. E a classe dominante, está lá os grandes proprietários das empresas. Depois vem a classe média, que é a classe que consome seus materiais, que é dominada, e a classe pobre, que é a classe excluída desse processo. Então, por isso que nós mostramos que existe desigualdade até no acesso da globalização. As 4 fases da globalização explicam muito bem isso. Vou trazer para vocês um resumo do que eu fiz nas aulas anteriores para mostrar quanto isso interfere no nosso processo hoje da globalização. O processo de globalização iniciado no século XV seguiu até os nossos dias com diferentes ritmos e etapas de desenvolvimento. É possível distinguir 4 fases desse processo. A primeira fase foi as grandes navegações marítimas europeias do século XV e XVI, busca de metais preciosos, de produtos exóticos que pudessem ser comercializados na Europa, avanço das técnicas de navegação, relações comerciais mais intensas com as demais economias do mundo, ampliação na migração de pessoas e a circulação de produtos, fazendo surgir novos mercados entre regiões do globo antes isoladas, favorecendo a expansão comercial. Então, por isso que eu falei para vocês que a globalização começa nas grandes navegações. É a primeira fase dela. Segunda fase. Segunda metade do século XIX e o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Aqui vai acontecer a expansão da dominação política, econômica e militar europeia sobre a África e a Ásia através do imperialismo. Depois vem as inovações técnicas aplicadas à indústria, aos transportes e às comunicações, com a expansão das ferrovias, do uso de automóveis, de aviões, telégrafos, telefones e rádios, contribuíram para intensificar, agilizar e ampliar a difusão de relações econômicas capitalistas para outros territórios. Aí tem aqui a imagem de uma indústria saindo fumaça, porque esse é o momento da primeira revolução industrial, das grandes fábricas que surgem, e da mudança no modo de produção e também no aumento das questões de tecnologia, que vai começar aqui, na segunda fase. Terceira fase, entre 1945 e 1989, o processo de globalização esteve condicionado pela Guerra Fria, conflito caracterizado pela presença de 2 blocos de poder político e econômicos rivais, o capitalista, sob a liderança dos Estados Unidos, e o socialista pela extinta União Soviética. Nessa fase, a globalização continuou a expandir-se, em grande parte graças aos avanços tecnológicos na informática, nas telecomunicações e nos transportes. Então, aqui ela vai dar um grande impulso, a questão da ampliação,
na expansão dos avanços tecnológicos na informática, nas telecomunicações e nos transportes. Quarta fase, última década do século XX, com o fim da Guerra Fria, expansão do capitalismo, os avanços tecnológicos da informática, das telecomunicações e internet, mudanças na produção e na circulação de mercadorias, nos transportes de cargas e passageiros, difusão de bens culturais como artigos de consumo. Então aqui vai acontecer o que, né? Vamos entrar então na reforma técnica científica informacional no final do século XX, com o fim da Guerra Fria, que vai acontecer a expansão do capitalismo, aumento nos avanços tecnológicos, informática, telecomunicação e internet, aumento na produção e circulação de mercadoria, desenvolvimento dos meios de transporte, difusão dos bens materiais que eu trouxe para vocês, né? A indústria cultural faz parte desse momento também, que é a transformação da cultura também, né? Dos padrões culturais através dos meios de comunicação. Então, aqui vem a velocidade que isso acontece, né? 1500 a 1840, velocidade das carruagens, dos barcos à vela. 1850 a 1930, velocidade das locomotivas a vapor, barcos a vapor. Anos 1950, aviões, propulsão. E anos 1960, jatos de passageiros. Então, vê-se também através dos transportes, né? A mudança que vai acontecer na quarta fase, né, da globalização. Vamos pensar. Quais vantagens que você consegue perceber no atual mundo globalizado e as desvantagens? Consequências da globalização, como eu trouxe anteriormente, vou enfatizar aqui. Uma das características da globalização é o fato dela se manifestar nos mais diversos campos que sustentam e compõem a sociedade. Cultura, espaço geográfico, educação, política, direitos humanos, saúde e principalmente a economia. Dessa forma, quando uma prática cultural chinesa é vivenciada nos Estados Unidos, ou quando uma manifestação tradicional africana é revivida no Brasil. Temos a evidência de como as sociedades integram suas culturas, influenciando-se mutuamente. Então, a globalização vai fazer isso, né? Ela vai se manifestar em diversas áreas da sociedade, desde a cultura, a questão do espaço geográfico, a educação, a política, direitos humanos, saúde, economia. E também vai trazer efeitos culturais de uma nação de um país sobre o outro. Elementos da cultura chinesa podem ser, por exemplo, absorvidos pela cultura americana, ou comprados, ou vice-versa. E a cultura africana pode influenciar também a cultura brasileira. Temos também evidência de como as sociedades integram suas culturas e influenciam-se culturalmente e mutuamente através da globalização. Contudo, considera-se o principal problema da globalização a desigualdade social por ela proporcionada, em que o poder e a renda encontram-se em maior parte concentrados nas mãos de uma minoria, o que atrela a questão às contradições do capitalismo, e nós temos que prestar atenção nessas consequências. As partes positivas e as partes negativas da globalização na vida das pessoas no contexto que a gente vive. A globalização proporciona uma desigual forma de comunicação entre os diferentes territórios, em que culturas, valores morais, princípios educacionais e outros são reproduzidos obedecendo a uma ideologia dominante. Assim, os principais centros de poder exercem um controle ou uma maior influência sobre as regiões economicamente menos favorecidas, ou seja, quem decide qual tipo de informação, qual tipo de valor moral, qual tipo vai ser propagado é uma ideologia dominante, que tem um poderio maior desses meios de comunicação e que vai interferir também nas regiões economicamente menos favorecidas, dessa maneira, né? Então, a comunicação entre os territórios é desigual. Os avanços proporcionados pela evolução dos meios tecnológicos, bem como a maior difusão de conhecimento, fazem circular de forma mais rápida e eficiente conhecimentos científicos e troca de experiências. Este aspecto faz com que ocorra de forma mais rápida e eficiente avanços nas áreas de medicina, genética, biomedicina, física, química, etc., sendo considerado um grande aspecto positivo da globalização. Então, o lado negativo da globalização é que ela é desigual, né, a comunicação entre os territórios com relação à cultura, valores morais, princípios educacionais, entre outros, porque é uma elite dominante, uma ideologia dominante que está no poder, que vai, né, controlar essa influência sobre as regiões economicamente menos favorecidas. O aspecto positivo é que aumenta os conhecimentos científicos e a troca de experiências, e também vai aumentar os avanços na área da medicina, da genética, biomedicina, física, química. Esse é o aspecto positivo.
Assim, por exemplo, se a cura para uma doença grave é descoberta no Japão, ela é rapidamente difundida, a depender do contexto social e econômico, para diferentes partes do planeta por meio disso, da globalização e da troca de informações e conhecimento da sociedade da informação. Nas últimas décadas, o acirramento da ocorrência em escala mundial trouxe certo desconforto para as populações dos países ricos. Anteriormente, essas populações gozavam de muitos privilégios, como pleno emprego, aposentadoria integral, educação e saúde públicas de boa qualidade, completa infraestrutura urbana e várias outras vantagens. Para fazer frente à atual fase de competição, muitos países cortaram tais benefícios, com sérias consequências para a população desses países. Nesse contexto, cresce o número de pobres, grande parte formada de trabalhadores que perderam seus empregos. Essa situação mantém e até amplia a exclusão social, levando ao aumento da violência, do vandalismo e da xenofobia. O que vai acontecer? Com o aumento dos mercados em escala mundial, muitos países tinham uma economia que privilegiava muito a população, que tinha um bom emprego, aposentadoria integral, educação e saúde de boa qualidade, infraestrutura urbana e outras vantagens. Mas com o aumento da globalização, várias regiões do planeta vão receber pessoas de vários locais do mundo. Vai aumentar a competição, empresas vão contratar mão de obra de outros países. Isso vai fazer com que mude totalmente essa configuração e traga consequências para esses países, que cortaram tais benefícios que a população mantinha antes. E nesse contexto, aumentou o número de pobres, muitas vezes trabalhadores que perderam seus empregos. E isso vai ampliar a exclusão social também, levando ao aumento da violência. Vandalismo, que eles vão contra tudo isso que está acontecendo. E xenofobia, que é o ódio às pessoas de outras nações que estão vindo para esses países e eles pensam que estão vindo tomar seus empregos. Então, isso também tem sido intensificado pela globalização. Assim, a exclusão e empobrecimento já são considerados problemas mundiais, não apenas dos países em desenvolvimento. As gigantescas transnacionais concentram porções crescentes da riqueza mundial, controlando recursos financeiros que deixam de ser investidos nas áreas sociais, contribuindo para agravar as condições de vida de bilhões de pessoas em todo o mundo. Então, o que acontece? A riqueza mundial está presente nas grandes empresas transnacionais na mão de poucos. E muitos desses lucros não são investidos nas áreas sociais. Isso contribui para o agravamento da pobreza no mundo todo. Aqui mostra, por exemplo, uma pessoa vestida com a roupa do Tio Sam americano. A empresa JBS, que é um copo de água, que ele está como exemplo, parecendo que está num deserto aqui, e a água está acima dele. Perto, mas ao mesmo tempo longe, que significa que muitas vezes o que acontece dos benefícios econômicos que são conseguidos, através dessas trocas comerciais, das transnacionais, não chegam à maioria da população, esses benefícios, esses lucros. E o que se fala é que chega a todo mundo, mas na verdade o controle dos recursos financeiros que deveriam ser investidos nas áreas sociais não são investidos muitas vezes, que agrava a condição de vida de bilhões de pessoas no mundo. Então, os efeitos da globalização. Configuração do espaço geográfico internacional em redes, transporte do transporte, de comunicação, de cidades, trocas comerciais ou de capitais especulativos, maior fluxo de mercadorias, de pessoas, de informações, de capital, de serviços, etc., desenvolvidos entre esses diferentes pontos, expansão das empresas multinacionais, transnacionais e empresas globais que buscam maior mercado consumidor, isenção de impostos e tarifas alfandegárias, menor custo com mão de obra e matérias-primas. O processo de expansão dessas empresas e suas indústrias envolveu-se no avanço da industrialização e da urbanização em diversos países subdesenvolvidos e emergentes, incluindo o Brasil. Esses são os efeitos da globalização também, Aumento de fluxo, mercadoria de pessoas, informações, serviços. As multinacionais, transnacionais e empresas globais que têm um mercado consumidor maior, busca isenção de impostos, tarifas alfandegárias, menor custo da mão de obra delas, das que elas produzem, e essas indústrias têm um processo maior de expansão, de suas empresas e indústrias, com o avanço da industrialização e da urbanização em vários locais do mundo emergentes, que inclui também o Brasil.
E o que vai acontecer nesse processo? A mundialização da produção. Empresas que estão sediadas em países envolvidos e têm filiais em outros países tomam decisões estratégicas sobre a produção, o que e onde fabricar. Também investem bastante em marketing, propagandas que criam a identidade com o produto, a vontade de comprar. Então, tem o país sede e o país onde é produzido. O que eles fazem? Buscam condições favoráveis de produção em outros países. Países C, desenvolvimento de protótipos, instalam no país, recebe os modelos da fábrica e protótipos, encaminha para a produção da empresa Z, instalada no país C. Telecomunicações, expansão das telecomunicações com emprego de satélites e fibras ópticas, permite a transmissão de dados em altíssima velocidade. Informações sobre o processo produtivo são encaminhadas e recebidas em tempo real, em qualquer parte do planeta. E facilitam o trabalho de marketing das empresas por meio da difusão de propagandas. Então, eles têm as empresas na sede em um local, produção em outro, e ainda se utilizam da propaganda para poder impulsionar também o consumo dessas mercadorias. A empresa X decide produzir um novo modelo de tênis, desenvolve e encaminha modelos geralmente virtuais para a empresa Y. O país B tem empresas X e Y, que produz seus produtos atrativos. O país C, subdesenvolvido, fornece a matéria-prima e fabrica o tênis. As empresas estrangeiras instaladas nesse país beneficiam-se da mão de obra e das matérias-primas baratas, da redução de impostos oferecida pelos governos locais, da ausência de legislação e fiscalização rigorosas e da existência de um crescente mercado consumidor. Os mercados tênis do novo modelo são vendidos em vários mercados, incluindo os dos países A, B e C, onde ficam a sede dessas empresas. Então, existe isso, né? A empresa A, a empresa B e a empresa C têm suas sedes e em vários locais do mundo acontecem outras fases da produção dos seus produtos. E muitas vezes esses produtos voltam, depois de produzidos, para serem consumidos no país sede, no país onde está a fábrica onde está o centro comercial, mentoria, né, dessa produção. Isso é a mundialização promovida também pela globalização. Formação de acordos regionais ou de blocos econômicos também acontece na globalização, permitindo maior troca comercial entre os diferentes países e também propiciar ações conjunturais em grupos. Expansão e consolidação do sistema capitalista, permitindo uma maior integração mundial. Ampliação do sistema liberal ou neoliberal, né, difundindo-se a ideia de que o Estado deve apresentar uma mínima intervenção na economia, como eu disse para vocês, o liberalismo, né, lá do Adam Smith traz essa ideia, né, o Estado não tem que ser interventor com relação a algumas questões, ele não tem que interferir na economia, né, no crescimento da economia. Ele vai ter algumas funções, mas não é essa de intervenção na economia. A globalização é, portanto, e o neoliberalismo traz essa nova roupagem do liberalismo, né? A globalização é, portanto, um tema complexo, com incontáveis aspectos e características. Sua manifestação não pode ser considerada linear, né? Uma linha reta, ela tem suas oscilações, de forma a ser mais ou menos intensa, a depender da região onde ela se estabelece, ganhando novos contornos e características. Podemos dizer assim que o mundo vive uma ampla e caótica inter-relação entre o local e o global. Entre o que está no local e entre o que é globalizado. Continuando no meio técnico científico e informacional, a aceleração contemporânea, tempo, mundo e espaço, mundo. A aceleração contemporânea acrescentou novos itens à história. É resultado da banalização da invenção, do perecimento prematuro dos engenhos e de sua sucessão alucinante. 1998, página 30. O que vai acontecer aqui? O presente que foge, império da imagem, era dos signos, embaralham porque tomam o lugar das coisas verdadeiras. E o que o Milton Santos vai falar, né, nesse momento? O espaço se globaliza, mas não é mundial como um todo, senão como metáfora. Todos os lugares são mundiais, mas não há espaço mundial. Quem se globaliza mesmo são as pessoas e os lugares. Então, ele vai fazer uma crítica a esse movimento, né, que fala que muitas vezes vai acontecer a globalização, mas ela não vai ser para todos. E os lugares, né, vão ser mundiais, os espaços mundiais, mas quem se globaliza são as pessoas e os lugares.
Para saber mais, né, o grande geógrafo brasileiro Milton Santos considera a existência de pelo menos 3 mundos num só quando se fala de globalização. O entendimento de como seriam esses mundos passa pela compreensão de que a globalização passa pela compreensão da globalização, e por isso o autor identifica os mundos de acordo com a percepção, com a realidade e com a possibilidade. Primeiro, né, o mundo que percebemos a globalização como fábula. O que vai acontecer neste momento, neste modelo? A máquina ideológica faz crer que a difusão instantânea de notícias realmente informa as pessoas. O mercado avassalador dito global é apresentado como capaz de homogeneizar o planeta através da disposição cada vez maior de mercadoria para o consumo, quando, na verdade, as diferenças locais são aprofundadas. Podemos indagar se não estamos diante de uma ideologização maciça, segundo a qual a realização do mundo atual exige como condição essencial o exercício de fabulações. O que é uma fábula? Não é uma história inventada. Como se aquilo fosse realmente verdade. O que ele está querendo dizer com isso? Que existe uma falsa ideia de que a globalização alcança todas as pessoas da mesma forma, mas que na verdade não alcança. E que isso, né, ele é um mercado avassalador, dito global, mas ele fala que homogeneiza o planeta, né, da disposição da globalização, da mercadoria para o consumo, quando na verdade ele aumenta as diferenças locais e também coloca uma ideologia maciça, né, segundo a qual o mundo exige essa condição essencial, né, para que exista isso, a globalização, exercício dessas fábulas, dessas histórias contadas, essa ideologia de que isso realmente chega, nessa informação chega a todos e todos estão informados, quando na verdade não existe totalmente a globalização para todos. Então, ela é, no primeiro momento, o mundo é a globalização como fábula. Segundo, o mundo real, globalização como perversidade. Para a maior parte da humanidade, a globalização está se impondo como uma fábrica de perversidades. O desemprego se torna crônico, a pobreza aumenta, novas enfermidades se instalam, a mortalidade infantil permanece, a educação de qualidade é cada vez mais inacessível e o consumo é cada vez mais representado como fonte de felicidade. A perversidade sistêmica está relacionada à adesão desenfreada de comportamentos competitivos que atualmente caracterizam-se as ações hegemônicas. Então, o que ele quer dizer, né? Nós vivemos realmente na globalização como perversidade. Que a maior parte da humanidade, né? Essa globalização tem se imposto como uma fábrica de perversidade, por quê? O desemprego se torna crônico, a pobreza vem aumentando, novas enfermidades começam a surgir, mortalidade infantil permanece, a educação de qualidade é cada vez mais inacessível e o consumo é cada vez mais aumentado como fonte de felicidade. Então, a perversidade ela é sistêmica, está relacionada também a comportamentos de competição, né, que são ocasionados pela globalização, e caracteriza-se pelas ações hegemônicas de grandes indústrias, grandes multinacionais que implantam esse sistema, né, no mundo todo. E em terceiro momento, que é o que a gente tem que buscar, é o mundo como possibilidade, né? Uma outra globalização. As bases materiais do período atual são, entre outras, a unicidade da técnica, a convergência dos momentos e o conhecimento do planeta. É nessas bases técnicas que o grande capital se apoia para construir a globalização perversa. No entanto, essas mesmas bases podem servir a outros objetivos, se forem postas ao serviço de outros fundamentos sociais e políticos. Então, o Milton Santos fala que existe a possibilidade de uma globalização de uma maneira mais humana, que preste atenção nas diferenças regionais e que busque por um equilíbrio, né, das relações comerciais entre os países, em que a maioria das pessoas consiga, né, estar dentro dessa globalização. Mas, para isso, tem que se construir novas bases, né, de serviço, de outros fundamentos sociais e políticos, para que isso seja possível. Aqui ele traz o evento da globalização com perversidade, nessa imagem, em que no país, né, de primeiro mundo, uma criança está comendo no McDonald's, está obesa, tanto que ela come. Em outro país, né, por exemplo, no continente africano, uma criança é desnutrida, quase morrendo de fome. Essa é a globalização, a face perversa dela, né? Esse contraste entre o que tem muito, demais até, e o que não tem nada, né? A criança chegou a ficar obesa de tanto que ela come comida fast food e a outra não tem o que comer. Globalização como fábula é a ideia do mundo globalizado como harmônico, né?
como se existisse harmonia nisso. E a globalização como possibilidade é a ideia da globalização, onde todas as pessoas, a maioria das pessoas tenham acesso a todos os benefícios da globalização, mas levando em consideração os contextos sociais, territoriais, as diferenças, né, que existem em cada nação. E por último, né, eu deixo aqui para vocês uma indicação para assistir, né, um documentário sobre o Milton Santos, né? O cineasta brasileiro Silvio Tendler fez um documentário que discute os problemas da globalização sob a perspectiva das periferias. O filme é conduzido por uma entrevista com o geógrafo e intelectual baiano Milton Santos, gravada 4 meses antes da sua morte. Considerado um dos maiores pensadores brasileiros do século XX, Milton Santos não era contra a globalização, e sim contra o modelo de globalização perverso vigente no mundo, que ele chamava de globalitarismo. Analisando as contradições e os paradoxos deste modelo econômico e cultural, Milton enxergou a possibilidade de construção de uma outra realidade, mais justa e mais humana. Então, para finalizar, eu enfatizo, né? Temos que buscar, então, através desse conhecimento, por uma nova globalização, por um novo pensamento, né? De trazer uma globalização mais justa e mais humana para a humanidade. Devemos problematizar isso com nossos alunos em aula. Devemos trazer esse conhecimento para que os alunos entendam cada vez mais, né, a influência das tecnologias, da sociedade da informação, da globalização, da reforma científica e informacional, a importância disso nas nossas vidas e também de problematizar as questões da globalização que não chegam para todos da mesma forma e buscar por uma nova face, né, da globalização mais justa e mais humana. Então, agradeço a presença de vocês na minha última aula do estágio. Peço a contribuição de vocês curtindo e comentando meu vídeo. Muito obrigada. Tchau, pessoal.